que bom que você está aqui para mais um vídeo do canal. Eu sou a Úrsula e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha trajetória como leitora. Vamos lá? Primeiramente, quero te convidar a se inscrever no canal se não for inscrito. Deixa um like logo no início do vídeo para me ajudar na divulgação. Não esqueça de escrever um comentário e compartilhar com seus amigos. Caso você for comprar um dos livros que eu vou citar aqui, na Amazon, não qualquer coisa que você for comprar na Amazon, compra com o meu link, assim você me ajuda sem gastar nada mais por isso, tudo bem? Todos os links estão aqui embaixo das minhas redes sociais também, você pode me seguir, me adicionar no Scooby, eu vou ficar muito feliz em te ver em outras redes, tá? Bom, gente, esse vídeo foi muito pedido por alguns seguidores lá do Instagram, alguns inscritos do canal, e um seguidor em específico me pediu semana passada, eu resolvi gravar, já que era um vídeo que eu tava postergando. Eu quero falar para vocês como eu me tornei leitora, as pessoas que me influenciaram e alguns livros que me fizeram gostar, amar, ler, né? Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha família, né? Eu nasci em uma cidade muito pequena, no interior de Goiás. Lá não tem menos de 30 mil habitantes, é Ipameri. Embora tenha universidade ali perto da cidade, tem muito pouco habitante, né? A minha mãe é professora e esse legado dela de ser professora vem de uma família inteira de mulheres professoras. As minhas tias, avós, as minhas tias, primas, muitas são professoras e concursadas, o que é mais interessante, porque todas as professoras da família, exceto eu e umas duas, são concursadas. E eu não moro mais na minha cidade natal, né? Eu moro em uma cidade que é considerada do interior de Goiás, mas que tem mais de 300 mil habitantes, então a realidade é outra. E a minha mãe, ela tem esse legado de leitura, de gostar de ler, trazido da minha avó, né, a mãe da minha mãe, que sempre amou a leitura, que sempre quis aprender, gosta de estudar, e ela tem uma ligação muito forte com artes, inclusive ela pinta quadros a óleo, ela borda muito bem, ela fez bastante coisa pro meu enxoval de casamento, porque na minha família todas as mulheres gostam de fazer tapetes, de costurar, e eu gosto de desenhar, mas eu não peguei tanto esse dom porque eu sou canhota, diferente da minha mãe, da minha avó. Eu tenho um probleminha de coordenação motora, não sei se está ligada a isso. Mas enfim, voltando para a leitura. A minha mãe, desde que eu nasci, desde que eu estava na barriga dela, ela falava que lia para mim, lia para os meus irmãos. Então era ali uma baby Úrsula, quietinha, tranquila, ouvindo meus audiolivros, que era minha mãe lendo para mim. E ela foi introduzindo, ela trouxe muitos livros quando ela se casou com meu pai, da sua adolescência, livros que eu devorei todos, eu li todos os livros que tinha em casa. A gente não tinha condições financeiras para comprar livros com frequência, afinal minha mãe era uma mulher professora da rede pública, que recebia um salário bem baixo assim em relação a outras profissões. A gente sabe que professor não é valorizado, para sustentar 3 filhos, e meu pai em situação financeira também não muito boa. Então a gente não tinha condições para comprar livros. Então eu li os livros que tinha em casa, lia muito gibi. Bom, gente, o primeiro livro que eu li inteiro foi esse aqui. Eu já mostrei em um vídeo, já mostrei em publicação no Dia das Mães. Tem um recadinho da minha mãe aqui, porque meus pais eram muito religiosos e a minha mãe leu esse livro para nós 3, né? Para mim, eu sou a irmã do meio, tenho uma irmã mais nova e um irmão mais velho. E ela lia esse aqui, ele tem muitas figuras, então foi o primeiro livro que eu realmente li inteiro sozinha, porque eu já conhecia muitas palavras. Eu não sei se eu tinha uns 5, 6 anos, eu tava lendo esse livro, tu acredita? Por da minha mãe ser professora, por ela gostar muito de ler, a gente começou a ler mais cedo, né? E desde os 6 anos ali, a gente lia muito gibi, que era uma coisa barata, rotativa. Então a minha mãe comprava um gibi para nós 3, aí a gente dividia, né? Cada um lia o gibi, depois trocava com um primo, trocava com outra pessoa para ler coisas diferentes, porque como eu disse, a gente não tinha uma boa condição financeira para ficar comprando livros. Eu nunca tive muitos livros. Isso aqui para mim é tipo uma conquista, ter livros em casa.
poder comprar livros quando eu quero, porque isso não era uma realidade de quando eu era criança. Então, minha primeira paixão, primeira coisa que me fez amar ler foi Turma da Mônica. O Cascão, aqueles almanaques de férias. Minha mãe às vezes economizava para comprar para nós. Era um só para nós três, então nós tínhamos que dividir tudo. Eu e meu irmão, principalmente, porque a gente era mais velho, né? Então a minha irmã, ela ia também na onda, mas quando a gente era bem novinha, ela não conseguia ler tudo. Então, o que o meu irmão ganhava de presente, porque ele tinha uma madrinha mais rica que dava alguns livros para ele lia e emprestava pra gente, depois a minha irmã lia, então era uma coisa bem rotativa. E quando a minha mãe, ela era muito desapegada com as coisas, então às vezes ela dava para pessoas mais pobres os gibis que a gente já tinha lido, mesmo que a gente quisesse reler, ou então ela propunha trocas com as colegas dela. Como eu disse, ela era professora, então tinha uma biblioteca na escola onde ela trabalhava, ela pegava livros emprestados para nós. Quando eu e meu irmão fizemos 10 anos de idade, ele tinha 11, eu fiz 10, ela cadastrou a gente na biblioteca municipal da cidade pra gente poder pegar livros lá emprestados com a fichinha bonitinha, ou então ela pegava os livros na ficha dela emprestados pra gente ler. Então, assim, falar que a pessoa pobre não lê é mentira, porque a gente passava dificuldades, mas a gente tinha acesso à leitura da melhor forma possível. Às vezes não tinha acesso a lançamentos. Ali, quando eu tinha uns 8 anos, eu descobri uma paixão por Batman. E naquela época, não era comum meninas gostar muito dessas coisas mais violentas. Então, meu irmão comprava, às vezes ele juntava as moedinhas, a gente juntava moedinha para comprar gibi, gente, para comprar quadrinhos. E aí a gente fazia parceria, né? Eu dava as minhas moedinhas, ele juntava e a gente comprava um para nós dois. Olha a situação. E às vezes minha mãe ajudava também, porque Batman era muito comprido, tinha várias e várias edições. Eu acho que tá sendo publicado até hoje, né? Só que hoje eu não sou tão fissurada em Batman, mas na época, quando eu tinha uns 8 anos, eu era muito viciada. E também uma outra série que tinha muitos livros que eu era fascinada, era a série Vagalume. Essa série, gente, ela começou a ser publicada no Brasil nos anos 70. Então, fez parte da infância da minha mãe, fez parte da minha infância e depois continuou até os anos 90, né? Eu cresci nos anos 90, então eu já estava no finalzinho da série, já tinha muitos livros publicados e todos nacionais. Então, assim, eu lia muita coisa nacional quando eu era criança, era o que a gente tinha mais acesso, né? E os meus preferidos, eu deixei anotado aqui que eu sou meio esquecida. O Escaravelho do Diabo, Éramos Seis, A Ilha Perdida, eu li mais de uma vez A Ilha Perdida, e O Mistério das Cinco Estrelas. Gente, esses livros, eu acho que a gente tinha que ler até na escola, né? Toda a escola tinha pelo menos uns 20 livros da série, que eram muitos livros. E é uma coisa que eu indico pra vocês até hoje. Se você é mais jovenzinho ou tem uma filha adolescente, um filho adolescente, nossa, super vale a pena. São leituras muito fininhas, assim, ó, de 100 e poucas páginas, às vezes menos de 100 páginas, muito divertidas e são mistérios, né? Porque eu já tinha esse gosto por mistério. Agora, falando sobre os livros que tinha em casa que eu comecei a ler, né? Minha mãe, ela tinha a coleção completa do Sherlock Holmes, nessas edições que eu vou deixar aqui. Eu li todos. E eu tô até com o projeto de reler Sherlock Holmes, né? Eu ganhei o box da Mulan, tá ali, eu vou ler o primeiro volume, porque eu não me lembro da história, mas eu me lembro que isso me fez apaixonar por mistério. E eu lia isso, gente, com 10 anos de idade. Eu li com uns 14 anos eu já tinha lido toda a série, todos os livrinhos do Sherlock Holmes e tinha relido já, porque eu era muito fascinada no Sherlock Holmes, muito apaixonada. E ela tinha alguns livros da Agatha Christie também, uns 5 livros. Só que eu li muito mais livros pegando na biblioteca. Esses clássicos, né? Sherlock Holmes, Agatha Christie, tinha muito na biblioteca municipal, na biblioteca da escola. Então eram fáceis de ler, rápidos, né? A Agatha Christie é muito rápida, Sherlock Holmes. Aí eu tinha um fascínio por mistério ali até boa parte da minha adolescência. Até hoje eu sou muito fascinada com mistério, né? Ali por volta até os 15 anos de idade, que me marcaram foi O Menino e o Cedro, Meu Pé de Laranja Lima, O Pequeno Príncipe. Foram livros que dá um quentinho. Eu reli O Pequeno Príncipe recentemente, amei. Eu indico muito O Menino e o Cedro também. Então, a partir dos 15 anos,
eu li uma coisa que eu acho que pouca gente leu nessa idade, que é a biografia da Elis Regina. A minha mãe tem um livro, eu acho, até hoje. Eu li esse livro 2 vezes, porque eu li aos 15. A história da Elis Regina, ela é uma fã muito grande, né? Minha mãe é muito fã da Elis Regina. E eu era fã também, porque eu via muito em casa, né? Então é muito triste, a história dela é muito pesada, a relação dela com os filhos, com as drogas, com os maridos. E eu tive que reler depois dos 20 anos para entender mais, porque eu tava com a cabeça mais formada, entenderia mais. E esse foi um dos poucos livros da minha adolescência que eu reli. Aí, e nos 15 anos, eu comecei a ler também muito Paulo Coelho. Paulo Coelho é um autor que é muito queridinho ali da minha família. As mulheres amavam Paulo Coelho, minha mãe gostava muito. Então, a gente lia muito e tinha bastante, um acervo gigante de Paulo Coelho na biblioteca municipal. Então, eu li 11 minutos. Nossa, pra minha idade, gente, esse livro é muito pesado. É sobre uma prostituta com relação com um cara, tipo, tem cenas explícitas de sexo. Minha mãe ficou chocada quando eu li. E eu não entendia, porque 15 anos era muito inocente, gente. E eu tive que reler porque minha mãe brigou comigo, então eu reli só pra me saber que era tão pesado, né? E outros livros que eu li foi Nas Margens do Rio Pietra, Eu Sentei e Chorei. Um livro do Paulo Coelho que eu recomendo até hoje, que é O Alquimista. Esse livro me marcou de uma forma tão grande que depois de ler esse livro, eu comecei a juntar dinheiro porque eu pus na minha cabeça que eu queria sair de Palmeri, que eu queria viajar, que eu queria conhecer o mar. A gente quase não viajava, o máximo que a gente ia era para Caldas Novas, uma cidade turística que tem ali perto, e é de águas termais naturais. Depois vocês pesquisam caso vocês não conheçam, é uma cidade bem legal. E era o único lugar que a gente viajava, então assim, meu sonho era conhecer a praia. Eu fui com meu dinheiro e graças ao Paulo Coelho com o Alquimista, porque o Alquimista vai falar de uma jornada, né, e de um personagem que ele vai fazer a travessia de Compostela, uma travessia bem pesada, e ele faz muitas reflexões, e eu simplesmente falei, quero sair como esse personagem e viajar o mundo. Li outros, como Maktub, eu acho que são pequenas frases também do Paulo Coelho. E agora, outros livros assim que eu indico muito é Poliana, Poliana Moça. Eu li muito esses livros. Um Amigo no Escuro, A Cor Púrpura, ali com 16 anos, foi muito marcante. Tinha um livro que eu esqueci de falar, mas que é muito, muito importante, é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Até então, ali nos meus 10, 11 anos, como eu disse, eu tava muito fissurada em Batman, em Turma da Mônica, em série Vagalume, coisas de mistério. E eu lia um pouco de contos de fadas, aqueles contos de fadas na escola que a professora contava, né, sobre Bela Adormecida. Até deixei separado aqui para vocês, contos de fadas em suas versões originais, porque eu vou ler esse livro, né, para te de aniversário. Então, assim, A Pequena Sereia, todos esses livros tinham os livrinhos adaptados infantis, porque as histórias originais são mais pesadas. Então, eu lia muito esses livrinhos, que até tinha uma professora que gostava muito de mim, ela emprestava para me levar para casa mesmo, os livrinhos, e era o máximo de fantasia que eu tinha contato, né? Mas aí, quando eu tinha 11 anos, chegou Harry Potter na minha vida. E foi através da minha prima. Porque, como eu disse pra vocês, a gente não tinha condições de comprar livros. Eu morava numa cidade muito pequena. Lá não tinha livraria, tinha uma tabacaria com revistaria. Era uma revistaria com tabacaria que vendia gibis e alguns livros. Então, não tinha uma livraria na cidade. E a gente não tinha o hábito de comprar internet, nem tinha computador em casa. Então, uma prima minha, ela ganhou o Harry Potter e a Pedra Filosofal nessa edição bem antiguinha, né, na primeira edição da minha avó, que foi em São Paulo, e comprou para ela. Gente, aí começou o fissuro. Ela leu e comentou. Aí a gente falou, você podia emprestar para nós lermos, né? Aí lemos. Aí nós três ficamos fascinados. Então aí a minha prima ganhou o segundo livro. Aí ela teve que emprestar para nós de novo. E foi assim, até o 7º livro. Eu acho que o 7º livro, gente, eu li na internet, em PDF. Infelizmente, tenho vergonha de falar isso, mas eu já estava na faculdade, já não tinha contato com essa prima. E eu não sei porquê, eu acho que eu não vi sentido em comprar só um volume, né, da internet. Na época eu já conhecia a internet.
Então, não vi sentido em comprar o último volume. Então, pensei, vou juntar dinheiro para comprar os 7 volumes depois, leio aqui em PDF. Eu li em PDF o último volume de Harry Potter. Mas os outros, os 5 primeiros, eu li emprestado dessa prima. O sexto também, eu acho, eu não tenho certeza. E aí foi o meu primeiro contato com fantasia. E depois disso, depois de Harry Potter, eu me apaixonei tanto por fantasia que eu nunca mais consegui me desvincular. E ele me marcou. Foi uma época, gente, quando eu tava ali uns 11 anos, se você pensar que foram 7 livros que estavam sendo lançados no Brasil, é quase uma década acompanhando os livros, esperando eles chegar e aquela ansiedade para ler. E eles me acompanharam durante toda a adolescência. E eu descobri que eu podia simplesmente me desligar da minha vida, que às vezes estava muito difícil, eu tive uma adolescência muito complicada, lendo Harry Potter. Então ele me salvou de várias formas, eu tenho um carinho muito grande por Harry Potter, porque eu conheci essa história numa época em que eu tava com muitos problemas, e aí eu me desligava porque eu me imaginava na história, eu me pensava, sou a Hermione, eu posso ser a Hermione e ser uma trouxa comum aqui, quem sabe vou receber uma carta. Então, o que me motivava a viver, a não perder as esperanças naquele momento de adolescência, sendo tudo tão confuso, tudo tão novo e tanta coisa acontecendo, foi Harry Potter. E eu vou reler, né, Harry Potter nessa edição. Agora eu tenho um livro pra me chamar de meu. E eu tenho um carinho, gente. Eu indico pra quem é jovenzinho, pra quem é adulto também conhecer essa história, se você não conheceu, independente da autora. Eu acho lindo esse livro aqui. Tô fascinada, tô ansiosa pra começar. Eu acho que eu vou começar no Natal, porque a história, ele tem um quesinho de Natal ali nesse primeiro volume. E eu quero ler no Natal, porque é o meu tipo de quentinho no coração, né? Então, gente, agora falando assim um pouquinho do meu final de trajetória, né? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. E eu ainda estava lendo os livros da Harry Potter, ainda estava fissurada em Paulo Coelho. Aí, na faculdade, eu tive que ler muita coisa. Eu tive dificuldade para me adaptar e foi um momento que eu quase não li. Até os 25 anos, eu tive, tipo, umas ressacas literárias, li muito pouco. Mas, nesse período aí, histórias que me marcaram foi A Menina que Roubava Livros e O Caçador de Pipas. E outro também eram os livros, esse é engraçado, do Sidney Sheldon. Ele é um escritor de suspense que eu acho ele um pouco pastelão, assim, eu não sei, tem gente que ama Sidney Sheldon e eu amava. Era uma forma de fugir ali da faculdade, eu lia muito Sidney Sheldon. Aí, gente, na vida adulta, eu comecei a ler livros hypados, porque eu saí da faculdade, entrei no mestrado, mudei de cidade, então eu não tinha livros, não conhecia muita gente aqui, não queria comprar livros físicos porque eu não tinha para onde levar. Então eu lia o que dava na telha, comprava e-book, às vezes lia PDF, o que eu não faço hoje em dia, não faço nem incentivo. E claro, gente, é importante dizer que no final do vídeo que eu não citei os clássicos da escola porque eu achei que não faz sentido, todo mundo sabe a lista de obrigatórios da escola. E esses livros me traumatizaram de certa forma. Então eu quis trazer para vocês as minhas leituras de lazer, o que eu gostei realmente de ler. E foram essas. E eu fiz as pazes com Dom Casmurro, reli, entendi bem mais. Fiz as pazes com outros clássicos. Hoje eu leio de tudo, mas os meus gêneros favoritos é fantasia e é suspense. E é uma coisa, um amor antigo, né? Como vocês podem ver. E aí, gente, gostaram da minha desabafo, meio que contando um pouquinho da minha história? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que as minhas indicações aqui tenham servido de alguma base para vocês. Eu esqueci de citar também que eu gostava muito de Um Menino Maluquinho. E teve um livro que me marcou muito também, que foi A Marca de uma Lágrima, que foi indicado para a escola, mas eu amei, eu esqueci de falar. E é isso, gente. O resto eu acho que eu falei quase tudo para vocês. Se você não se inscreveu e não deixou o like, por favor, deixa o like, se inscreva. Escreva um comentário também, compartilha com os amigos. Eu tô toda semana aqui no YouTube com vídeo novo, mas todos os dias lá no Instagram eu tô forçando um pouquinho da minha rotina, tá bom? Um beijo e tchau.